Olá, irmãos. Olá com todos. Graça e paz. Estamos aqui mais um dia para a gente fazer o nosso estudo da Confissão de Fé. Estamos no capítulo 23. Esse é um capítulo um pouco mais simples, né? Comparado com tantos capítulos, tantos temas complexos que a gente já estudou, né? Esse é um tema um pouco mais tranquilo. É um estudo um pouco menor também. É sobre juramentos, né? Como que são os juramentos legítimos, né? E os votos a Deus que nós fazemos. Como é que funciona isso? O que que a Bíblia fala a respeito disso? A confissão começa falando assim: o juramento legítimo é também um ato de adoração religiosa, pelo qual a pessoa, jurando em verdade, justiça e discernimento, invoca solenemente a Deus como testemunha daquilo que foi jurado, e para que julgue a pessoa de acordo com a veracidade ou falsidade do seu juramento. Então, algumas referências bíblicas, né, como sempre, que a confissão dá para essas afirmações. Então, começa com Êxodo, capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Jeremias 4, 7. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Segunda Crônicas 6, 22 e 23, quando alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu, dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre toda a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então a confissão continua falando, né? Vamos ver o que a confissão fala primeiro sobre o juramento, depois a gente toma um tempo para meditar um pouco. A confissão continua falando que o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, que é uma surpresa, né? Para algumas pessoas a gente cresce ouvindo, não pode jurar por Deus, não pode jurar por qualquer coisa menos por Deus. Então vamos entender. Fala que o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, que deve ser usado com santo temor e reverência. Por isso, jurar em vão ou temerariamente por esse nome glorioso e tremendo, ou jurar por qualquer outra coisa, constitui um ato pecaminoso e abominável. No entanto, a palavra de Deus autoriza o juramento, quando para decidir assuntos de grande importância e peso, para uma confirmação da verdade e para encerrar contendas. Por seguinte, se a autoridade civil exige um juramento, e se esse é legítimo, deve ser prestado. Então, Mateus 5, 34 e 37, né, o Senhor Jesus fala, esse é um dos principais textos, né, sobre esse tema, junto com os textos do Antigo Testamento, que o Senhor Jesus cita aqui, resume aqui, né, ele diz, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Hebreus 6,16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servido de garantia para eles, é o fim de toda contenda. 2 Coríntios 1:23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Neemias 13:25, contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, não tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Então a confissão continua, né? Qualquer pessoa que tome um juramento autorizado pela palavra de Deus deve considerar devidamente as implicações de um ato tão solene, para que nada afirme senão aquilo que ela sabe que é verdade, porque juramentos temerários, falsos ou em vão constituem uma provocação ao Senhor, e por causa deles a terra se lamenta. Então, Levíticos 19:12, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Jeremias 23:10, porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina, e os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta.
Por último, né, sobre esse tema que a confissão fala, ela diz que o juramento deve ser prestado no sentido claro e explícito das palavras, sem equívoco e sem restrições mentais. Então, Salmos, capítulo 24, verso 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, aqui um pouco sobre, agora entrando, né, no tema em si, o que que é um juramento? Né? Um juramento legal, né, ele consiste em você invocar a Deus, sendo a ocasião, né, de suficiente seriedade, ou seja, uma coisa com muita seriedade, muita importância, visando dar testemunho da veracidade do que afirmamos como verdadeiro. Então, eu estou fazendo uma afirmação e é como se eu estivesse chamando Deus como minha testemunha. Para isso que serve o juramento que ele está falando aqui. Ou nossa pretensão voluntária de obrigar-nos a fazer algo no futuro comum, a imprecação implícita, o desfavor divino, mintamos ou provemos ser infiéis aos nossos compromissos. Então, nesse caso último aqui, né, geralmente expresso pela frase formando a conclusiva. Então, quando a gente faz um juramento, as pessoas falam, que Deus me ajude que seja assim, né, ou que Deus me ajude segundo a verdade que tenho dito, que o que eu falei é verdade, então que Deus é minha testemunha, que Deus me ajude a manter isso, né, o que eu prometi, conservar a minha promessa. Então, desse modo, o juramento, então, é um ato supremo, né, de supremo culto religioso, como nós vimos, né, na confissão e nos textos da Bíblia, visto que ele, por que que acontece isso, né? Por que que é um ato de culto religioso, né, tão solene? Porque ele reconhece a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, reconhece que Deus está presente naquele juramento, a justiça absoluta de Deus, né, que Deus é justo, que testemunha melhor senão Deus, né, o justo Deus, e a soberania da pessoa de Deus, né, cujo testemunho é invocado e cujo juízo é invocado como final. Então, daí, a conclusão que a gente faz, né, é que é um pecado equivalente ao de adorar um falso Deus, jurar por algo mais além de Deus, o Deus vivo e o Deus verdadeiro, porque se, quando você faz um juramento, você está reconhecendo todos os atributos de Deus, então, se você faz esse juramento por alguma outra coisa, você está, então, é, fazendo a mesma coisa para esse falso Deus, você está dando autoridade para esse falso Deus e reconhecendo como se esse Deus tivesse esses atributos. No caso, pode não ser um Deus, você pode jurar por outras coisas, né? Mas a gente vê que isso, na verdade, é uma idolatria, um pecado de idolatria, se a gente jura por qualquer outra coisa no lugar de Deus, ou ainda que esteja associado ao Deus verdadeiro, né? Então, tem os que juram com a mão erguida, juram pelo Deus que o criou, os que preserva e governa todas as coisas, os que juram, né, com a mão sobre a Bíblia, isso é muito comum, principalmente nos Estados Unidos a gente vê bastante, pessoa com a mão na Bíblia fazendo o juramento, né? Eles juram que Deus, pelo Deus que se revela na Bíblia, isso é, pelo verdadeiro Deus do cristianismo, né? Então, mas a gente olhando para isso, é claro que a gente entende que alguém que crê no Deus verdadeiro não pode, né, na sua consistência, né, se a pessoa for consistente com o que ela pensa e com a sua integridade, né, jurar por um Deus falso. Se a pessoa jura com a mão na Bíblia, né, e se os cristãos juram por alguma coisa, se eles forem consistentes, jamais vão jurar por um Deus falso. Então, e não é menos evidente, né, que é desonesto também para um ateu seguir em tudo a forma do juramento. Então, se um ateu fizer um juramento, não faz sentido se ele jurar nesse padrão que a gente viu, não faria sentido. Ou para o infiel, né, jurar com a sua mão sobre as escrituras cristãs, com isso professando invocar a Deus, em cuja existência ele não crê. Então, se a pessoa não crê em Deus, ela está fazendo aquele juramento, isso é uma inconsistência, né? E esse princípio ele é plenamente reconhecido nas escrituras. Então, nós somos ordenados a jurar pelo Deus verdadeiro. Isaías 45, 23 diz: Por mim mesmo jurei, já saiu de minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. E continua, né? Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Isaías 65, 16. Deuteronômio continua falando: Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6, 13. Então é proibido jurar pelo nome de falsos deuses. Vejamos o que fala em Jeremias, né? Como te perdoarei por isso, visto que os seus filhos se esqueceram de mim e juraram por aqueles que não são deuses. Jeremias 5, 7, né? É o sentido literal do terceiro mandamento, né? Que não tomarás o nome do teu Deus em vão, ou naquilo que é falso. É, ou seja, confirma uma inverdade, né? Isso confirma que nós não devemos, ele está confirmando isso,
para nós não tomarmos o nome de Deus naquilo que é falso, não usar o nome de Deus em vão. E o preceito, né, de não fazer um falso juramento ou qualquer juramento numa ocasião banal, por implicação, né, traz com ele a permissão de invocar o Deus verdadeiro, né, para confirmar a veracidade. Aquela coisa, Deus está sendo nosso testemunho. Por isso é, o juramento ser ordenado no Velho Testamento como uma instituição, por isso que ele é ordenado, porque é um tipo de culto a Deus, um tipo de reconhecer a Deus, e é parte da nossa vida, né? Deuteronômio 6:13 fala um pouco mais disso, Deuteronômio 10:20. Cristo mesmo, né, o próprio Senhor Jesus, quando usou o juramento, na forma comum entre os judeus, ele não hesitou em responder. A gente vê ele diante de Pilatos, né? Ele diz que Jesus, porém, permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote disse, perante o sumo sacerdote, exijo que jure pelo Deus vivo. Diga-nos se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde, né? Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a vocês, chegará o dia em que verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Paulo também, várias vezes, ele apela a Deus, né, pela veracidade das suas afirmações, ele tem vários exemplos disso, ele sempre fala, Deus é minha testemunha, né, eu tomo Deus por testemunha sobre a minha alma, Romanos 1:9, 2 Coríntios 1:23, em Hebreus também, o autor de Hebreus declara que Deus, a fim de mostrar aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho, o confirmou com juramento, e que, visto que não tinha outro por quem jurar, jurou por si mesmo, né? Um texto muito curioso. Voltando no texto principal, né, texto de Mateus, vamos ler ele inteiro agora para a gente entender. Mateus 5:33 e 37, o Senhor Jesus nos diz: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos vossos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja não. O que passar disso vem do maligno. Então, essa declaração que o Senhor Jesus faz, né, no versículo 36, ele não é uma citação exata de alguma coisa no Antigo Testamento, mas é um resumo do que ensina dessas coisas que a gente já viu. Por exemplo, Levítico 19:12, nos diz, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Continuando, né, diz Números 32, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Por último, né, Deuteronômio 23:21, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não o cumprir. E é evidente, então, que as palavras do Senhor Jesus, né, nesse que a gente leu, quando ele diz de forma alguma jureis, elas não podem ser entendidas como proibir o juramento, em ocasiões próprias, né, como a gente viu, as ocasiões que o juramento é lícito, no nome de Deus verdadeiro, segundo a palavra de Deus, porque senão seria uma contradição, né, com todo o Antigo Testamento. O Senhor Jesus, a gente sabe que jamais faria isso, que a palavra do Senhor é perfeita, mas na verdade o Senhor Jesus está destinando a proibir a invocação do seu nome, e numa conversação banal, né, dessas pessoas que falam, eu juro, tudo as pessoas juram, todas as pessoas usam essa coisa em vão, né, e juram por todas as coisas, tudo que não é Deus, então isso é uma idolatria, é disso que o Senhor Jesus está falando, ele está falando ali com os fariseus, né, que faziam essas coisas. E as ocasiões próprias, então, em que um juramento pode ser formulado, são todas aquelas que se faz necessário ter um apelo ao testemunho de Deus, a fim de assegurar a confiança e por fim as demandas, né? Hebreus 6:16. Também, toda vez que o juramento é imposto por autoridade competente, né? Ou aqueles sujeitos a elas, né? No último caso, a confissão diz que o juramento é um dever e que a sua recusa é pecado. Então, nesse caso do juramento imposto por autoridade competente, né? Aquele sujeito a elas, se nós não fazemos isso, é considerado um pecado. Um exemplo que a gente pode pensar que é o casamento, né, que tem uma aliança, tem vários juramentos que tomam lugar, né, no casamento. O juramento, então, naturalmente, seja por causa da sua natureza, como um ato de culto divino, ou por causa do efeito, né, designado a ser alcançado por ele,
ou seja, ele tem esse efeito de estabelecimento da confiança entre os homens, né? Então ele deve ser sempre administrado e formulado numa forma reverente, ou seja, com muito temor, levando em conta a ação externa, tal como levantar a mão, ou pôr sobre as escrituras, ou oscular as escrituras, né, dar um beijo nas escrituras. E quando o consenso comum é geralmente compreendido por todas as partes, né, testemunhas, quando se faz um juramento, significando que Deus é quem apela, a quem se apela, né, é o verdadeiro Deus da criação, que nós estamos apelando por ele. Então, nós devemos interpretar, né, o juramento e conservá-lo sagrado pela pessoa que profere, no sentido que ela honestamente crê e que ele é compreendido pela pessoa que impõe. Então, nesse caso, o juramento é lícito. Quando você segue, você tem essa reverência, esse temor a Deus, quando você faz da maneira bíblica. O apóstolo Paulo, como a gente viu, usa isso várias vezes. Então, é evidente que se o governo, né, ou o juiz, ou um magistrado, ou um cidadão particular, se essa pessoa requer de nós um juramento para sua satisfação, e cedamos, né, no sentido particular ao assunto, né, por favor, no qual invocamos o testemunho de Deus, diferente daquele sentido que sabemos ser o deles, de modo algum que os enganemos, nos enganamos intencionalmente. Então, se nós invocamos o testemunho de Deus em favor da nossa veracidade, se você fala, olha, o que eu estou falando é verdade, e eu falo isso em nome de Deus, então, quando nós achamos envolvidos, né, no próprio ato de uma mentira, né, que nós, como se nós estivéssemos enganando essas pessoas, nós cometemos o pecado se nós não deixamos isso claro. Então, a obrigação de se jurar surge, né, quando surge essa situação. E a obrigação original, né, e universal de falar a verdade e manter fidelidade em todos os compromissos, e junto disso, né, a nossa obrigação de honrar a Deus e de evitar desonrá-lo, né, com uma invocação do seu testemunho em favor de uma falsidade, a profanação envolvida em interromper nossas esperanças, né, no favor divino sobre a veracidade daquilo que sabemos pretender ser falso. Então, nós não temos que ter que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas exigem nós fazermos juramentos para coisas que são falsas. Isso pode acontecer, ainda mais nos dias de hoje, né, que tem acontecido tantas injustiças, tantos abusos de poder, de autoridade. Então, nós devemos tomar cuidado para nós não fazermos um juramento falso ou um juramento por alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus, usando o nome de Deus, né? E se nós não usarmos o nome de Deus, já está errado, independente do tópico que seja esse juramento, mesmo que seja uma coisa lícita. A Bíblia fala que nós devemos jurar somente pelo nome de Deus e com todos esses princípios, com temor, com reverência. Então, o juramento, ele não pode obrigar aquilo que é em si mesmo ilegal, porque uma obrigação da lei nos é imposta pela vontade de Deus e por isso tem precedência de todas as obrigações a nós impostas pela vontade dos homens ou por nós mesmos. Então, a menor obrigação não pode livrar a gente da maior. A gente, como a gente vê na palavra, nos cabe mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós temos que ter sempre esse princípio de colocar sempre Deus pela frente e julgar sempre segundo a palavra de Deus. Então, o pecado, ele está em levar em juramento ou fazer aquilo que é ilícito, e não em quebrá-lo, né? E Lutero estava certo quando ele quebrou seus votos monásticos, né? Porque aqueles votos eram falsos, eram por uma coisa que não era lícita. Então, quando ele quebrou esses votos, então, o problema não está em quebrar os votos, mas está em você fazer votos pelas coisas erradas, e você não deve quebrar quando esses votos são feitos pelas coisas certas e são feitos segundo a vontade de Deus. Aí a gente viu, a gente leu vários textos que dizem que se você jurar pelo nome de Deus, então é melhor você cumprir, porque o nosso Deus, ele vem. E então, tão pouco também pode um juramento fazer o que é impossível, obrigar, né? Então, você jura uma coisa que é impossível, então isso também não faz nenhum sentido. Mas um juramento também, ele faz o que é por natureza certo e impõe obrigação adicional e incondicional para cumprir. Então, a obrigação imposta pela lei e a obrigação voluntariamente assumida por nós mesmos. Então, isso acontece também. E o juramento faz tudo o que é legalmente obrigatório, tanto por causa da verdade quanto por causa de Deus. Então, essa obrigação não depende da bondade ou da maldade das pessoas que impõem o juramento. O juramento feito a um infiel, a um herege, obriga tanto quanto o que é feito a um santo. Então, não depende das pessoas que estão recebendo o juramento, não depende se eles são servos de Deus, se eles são as pessoas
contrárias a Deus, se eles são pessoas ímpias, né? Isso não depende do nosso juramento, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, independentemente da plateia. E da mesma forma o juramento também, se nós estamos jurando por uma coisa lícita, e pelo nome, pelas coisas certas, né, do maneira certa, então não devemos ficar presos porque para quem é a nossa testemunha, para quem é o nossa plateia. Então o juramento feito a um infiel ou a um herege, ele obriga tanto quanto o que é feito a um santo, a uma pessoa piedosa. Os romanos, né, os católicos romanos, os romanistas, eles eximem a sua igreja da obrigatoriedade dos juramentos feitos a infiéis ou hereges. Então, eles pensam que se a plateia não for uma pessoa piedosa, então a pessoa está permitida quebrar a fidelidade comprometida em todos aqueles que ela tem alguma controvérsia, né? Então, se tem alguma controvérsia com alguma pessoa, se eu acho que aquela pessoa é uma herege, ou se ela não é uma pessoa santa, então eu posso quebrar os meus votos, os meus juramentos com aquela pessoa, então eu não fico obrigatoriamente legal. Isso é o que pensa os humanistas, né? Por isso também que nós temos isso na nossa confissão, para deixar claro qual que é a posição bíblica a esse respeito. Então, no entanto, né, deliberadamente, eles fazem o juramento com o fim de quebrá-lo. Isso acontece muito. As pessoas com esse plano de fundo, né, com esse pensamento, elas fazem o juramento já pensando em como que eles vão quebrar, quando que eles vão quebrar. Então eles mentem e profanam o santo nome de Deus, tanto em fazer o juramento quanto em quebrá-lo, porque eles fazem o juramento da maneira errada e já fazem pensando em quebrá-lo. Então várias vezes erradas, né? Além disso, também o interesse da igreja não é lei superior que tenha procedência, né, sobre todos os juramentos, e sim sobre a vontade divina claramente revelada. Então é isso que nós somos, isso que é a nossa autoridade, é isso que nos constrange, é isso que nos guia, é a palavra de Deus sempre. Então a obrigatoriedade do juramento se impõe até mesmo quando uma pessoa jura em seu próprio prejuízo, né? A gente vê é, Salmos 15, 45, né? Fala um pouco disso. Nem a obrigatoriedade prejudicada quando o juramento é obtido por violência ou por fraude. Então, se nós juramos por violência ou por fraude, a obrigatoriedade não é prejudicada. Por isso, os juramentos impostos pelos vencedores sobre os vencidos obrigam, uma vez que são voluntariamente assumidos em preferência às alternativas apresentadas. Foi assim, tem um exemplo bíblico, que Josué manteve o seu juramento com os gibeonitas, né, que o introduziram, e eles juraram fraudulosamente em favor deles. Depois os irmãos leem com mais tempo, né? Josué capítulo 9, versos 3 a 27, fala um pouco desse episódio. Falando um pouco agora sobre os votos, né? A confissão vai falar que o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus, e deve ser feito e cumprido com todo cuidado e fidelidade religiosa. Porém, os votos monásticos católicos romanos, o voto de celibato, o voto de pobreza, o voto de obediência, em vez de serem graus maior de perfeição, né, como eles dizem, o intuito deles é ser isso, eles não passam de armadilhas supersticiosas e iníquas, com as quais nenhum cristão deve embraçar-se com elas. Então, são enganos. Aqui, Salmos 76:11, fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presente todos os que os rodeiam, aquele que deve ser temido. Gênesis 28, né, 20 a 22, fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. 1 Coríntios 7, 2, 9. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasando. Mateus 19:11. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Então aqui está falando um pouco também sobre
essa prática católica, né, na época que a confissão foi feita, isso ainda estava muito em alta, né, que essa prática dos monásticos, dos monastérios católicos, que eles fazem vários votos de pobreza, de celibato, que não podem trabalhar, não podem casar, e aqui são algumas referências bíblicas contrárias a isso, né, porque que isso é errado. Sobre os votos, né, o voto ele é uma promessa feita a Deus. Qual que é a diferença, então, do voto e do juramento? A diferença é que o voto é feito a Deus, é nós e Deus. E no juramento, nós fazemos nós com alguma outra pessoa. Então, as partes são pessoas. E Deus é a testemunha. Então, Deus é a terceira pessoa, Deus é a testemunha que vai confirmar aquilo que está sendo dito. Mas no voto, é para Deus que nós fazemos a promessa. No juramento, eu faço a promessa para algum irmão, para alguma pessoa, e Deus é a minha testemunha. No voto, é Deus para quem a gente faz a nossa promessa. E ele é da mesma natureza, então, o voto do que o juramento, visto que nós somos obrigados a observá-lo sob as mesmas bases, ou seja, com a autoridade da palavra de Deus, da nossa obrigação com a verdade, e em virtude da nossa obrigação, então, para com a reverência devida a Deus, fazendo tudo com temor e reverência ao nosso Deus. Então, fazer um voto, mais uma vez, da mesma forma que o juramento, levianamente, numa ocasião banal, isso acontece muito em seitas dos nossos dias, que as pessoas fazem vários votos a Deus. Ah, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Se Deus me abençoar, eu vou fazer aquilo. Acabam caindo em fazer barganhas com Deus, né? E então fazem votos levianamente, numa ocasião banal, tentando comprar Deus, né? Tentando fazer Deus fazer a sua vontade, né? Fazer a vontade da pessoa, barganhando com Deus mesmo. Isso é uma blasfêmia contra Deus. E as pessoas até deixam de cumprir. Isso é um ato de profanação contra Deus. E também, assim também como no caso do juramento, né? Nós temos também, no caso do voto, tem bastante bases bíblicas para isso, Eclesiastes 5:4, Salmo 76:11, 1 Samuel 1:11, caso de Paulo também em Atos 18:18, e a recepção de ambos os sacramentos de batismo e a ceia do Senhor envolve todos os votos sagrados e obrigatórios feitos a Deus. Então, eles são sempre reiterados em oração, oralmente ou por escrito, quando formal ou informalmente renovamos as nossas promessas pactuais com Deus. Então, o voto, como qualquer outra promessa, ele pode geralmente obrigar a obediência leal ou especialmente a alguma ação particular, né? Um voto, ele não pode obrigar a fazer aquilo que é ilícito ou impossível. Então, você não pode chegar para Deus, Deus, me abençoar nisso, eu nunca mais vou pecar. Isso não é ilícito, mas é impossível, porque o próprio apóstolo João, a Bíblia nos fala que aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus como mentiroso. Então, esse é só um exemplo, mas pelas razões que a gente já explicou, em relação ao juramento, mesmo se aplica para o voto. E também, nem quando é feito por uma criança ou uma pessoa que sujeita a autoridade e destituída de direito de se comprometer espontaneamente. Então, uma criança que fala por falar, porque a criança não entende, ou alguma pessoa que não entende o que está falando. Então, então, o voto também não pode obrigar a fazer essas coisas. Números 31 diz que nem 30 de 1 a 8 nem pode continuar a obrigar é uma referência, né, números 30 de 1 a 8, e também o voto não pode obrigar, né, nos casos em que se continua a observância, em que a sua contínua observância constata ser claramente inconsistente com os nossos interesses espirituais. Mais uma vez, se é uma coisa que vai contra a palavra de Deus, então nós não somos obrigados a sua contínua observância. Então, as pessoas fazem vários votos, né? E alguns deles são contrários à palavra de Deus. Então, se essa pessoa se arrepende, entende aquilo, crê no Evangelho, ela não é obrigada à continuidade desse voto, né? A manter esse voto, porque é, não tem dúvidas nenhuma que não é o que Deus quer, né? Se a pessoa faz um voto contrário à vontade de Deus, depois ela entende que isso é errado, não tem dúvidas que aquilo é contrário à vontade de Deus, então a pessoa não fica obrigada e não tem que manter esse voto. E quando a matéria do voto, né, não é ilegal, mas moralmente indiferente, o voto então é obrigatório. Mas a experiência abundantemente comprova que acumular tais obrigações é um extremo injurioso. A palavra de Deus nas Escrituras nos impõe, através da sua autoridade, tudo aquilo que provém da sua vontade ou é interessante para nós observarmos. Então, a multiplicação dos deveres autoimpostos, a desonra, bem como grandemente nos molesta e compromete a nossa segurança.
Então, seria melhor que os votos fossem restringidos à disposição e promessas voluntárias de se observarem, com o auxílio da graça divina, os deveres impostos por Deus e claramente revelados nas Escrituras. Então, é os mesmos princípios para os juramentos, para os votos. A palavra de Deus nos instrui, né? Nós temos, se nós formos fazermos, é melhor que não fazemos para não colocarmos sobre nós um peso, mas algumas coisas da nossa vida, elas dependem desses juramentos, né? Então, se nós formos fazermos, nós temos que entender todas as implicações disso, com toda a seriedade disso, toda a reverência a Deus que é necessitada para nós fazermos isso. E então, assim, nós podemos fazer, mas temos que tomar muito cuidado. E também temos que tomar cuidado para o que corre no mundo, né? Eu mesmo cresci ouvindo que, olha, não jura pelo nome de Deus jamais. Se você for jurar, jura por qualquer outra coisa, jura na igreja que eu cresci, entende assim, a gente sempre entendeu assim. Depois eu cheguei naquele texto de Mateus, o Senhor Jesus falando exatamente o contrário. Não julga pelo seu cabelo, que você não pode tornar seu cabelo de preto para branco, você não pode, você não tem esse poder nenhum. Então, e aquilo me chocou, eu lembro até hoje, ainda não tinha crido no Evangelho, mas foi uma coisa que me chocou. Eu falei, oxa, poxa vida, foi uma das coisas que Deus começou a abrir os meus olhos, que eu entendi, mas a Bíblia está falando uma coisa e eu cresci ouvindo outra. Então, quem que está certo? Sempre é a palavra de Deus que está certa. E para terminar, né, esse estudo que nós tivemos, eu vou colocar dois textos aqui dos Salmos, que a gente já viu brevemente, e Eclesiastes. Salmo 76, 11 a 12. Façam votos ao Senhor, o seu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes ao Deus temível. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. E Eclesiastes 5, 4 a 7. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano, porque irritar Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos em meio a tantos sonhos vazios e palavras inúteis, tema a Deus. Essa é a nossa lição, né? Essa é a palavra rica de Deus, que nós temamos a Deus, e é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Se nós fizermos votos ou juramentos, que nós o cumpramos sem demora. Então, cumpramos os nossos votos e sempre tememos a Deus. Tá bom, irmãos? Então, esse foi o nosso estudo, um estudo mais tranquilo, mais rapidinho. E nós nos vemos na semana que vem com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos.